No episódio de hoje, você vai conhecer 4 histórias reais de pessoas famosas que enfrentaram animais selvagens em situações de vida ou morte. Número 1. O erro de um segundo. O ataque da leoa em Lion Park. Era o primeiro dia de junho de 2015, quando um passeio turístico em um dos parques de safari mais famosos da África do Sul terminou de forma devastadora. O que deveria ter sido uma experiência memorável, repleta de emoção, conexão com a vida selvagem e belas imagens, se transformou em uma cena de terror absoluto. O local? Lion Park, nos arredores de Joanesburgo. A vítima? Catherine Chappell, uma talentosa profissional da indústria do cinema que, ao abrir uma simples janela do carro, selou involuntariamente seu destino. Catherine tinha 29 anos, era natural de Vancouver, no Canadá, e já havia conquistado reconhecimento profissional em Hollywood como editora de efeitos visuais. Seu portfólio incluía projetos de altíssimo nível, como Game of Thrones, Capitão América, Divergente e Godzilla. Por trás das telas, ela era responsável por criar mundos fantásticos, monstros gigantescos, criaturas mitológicas. Mas sua verdadeira paixão não estava nos sets de filmagem, nem nos estúdios cheios de tecnologia. Seu amor genuíno era pela vida selvagem, pela preservação de espécies ameaçadas e pela luta contra a caça ilegal. Motivada por esse ideal, ela decidiu fazer mais do que apenas admirar os animais pela lente da câmera. Criou uma campanha no GoFundMe com o objetivo de arrecadar fundos para apoiar a Wildlife ACT, uma organização sul-africana sem fins lucrativos que atua no monitoramento, rastreamento e proteção de animais ameaçados de extinção. Com entusiasmo, escreveu sobre sua empolgação por participar de missões veterinárias, ajudar na relocação de animais e se engajar diretamente em ações contra caçadores ilegais. A viagem à África do Sul não era apenas um desejo pessoal, era o início de um projeto de vida. Depois de voar do Canadá até Joanesburgo, com escala em Londres, ela passou os primeiros dias aproveitando o ambiente urbano do bairro de Melville. Hospedou-se em uma guest house charmosa, tirou várias fotos da cidade, experimentou a culinária local e relaxou em cafés a céu aberto. Logo em seguida, decidiu agendar um passeio por uma das atrações turísticas mais conhecidas da região, o Lion Park. O Lion Park era conhecido por oferecer uma versão controlada da vida selvagem africana. Ao contrário das grandes reservas naturais, onde a observação de predadores depende de sorte, paciência e um pouco de acaso, o Lion Park oferecia algo diferente: a garantia de avistar leões. O parque abrigava mais de 85 felinos, incluindo alguns exemplares raros de leões brancos. Os visitantes podiam vê-los descansando sob árvores, caminhando entre os arbustos ou brincando entre si. Parecia uma experiência selvagem, mas dentro de um cenário criado para impressionar turistas. Catherine contratou um tour privado pela empresa Calabash Tours, sob os cuidados de Pierre Poer, um guia local experiente com décadas de atuação em safaris africanos. Naquela tarde, o carro atravessou os portões altos e pesados de metal do parque, entrando em um santuário com mais de 20 hectares cercados, onde os leões circulavam livremente, ainda que dentro de limites bem definidos. O passeio era comum, quase rotineiro. Leões dormindo sob o sol, outros estirados na grama, com os pelos dourados brilhando ao calor da tarde. Pierre dirigia com calma, explicando os comportamentos dos animais, enquanto Catherine fotografava com atenção redobrada. Ela estava encantada. O veículo parou próximo a um casal de leões, um macho e uma fêmea. A luz era perfeita, os animais estavam a poucos metros e Catherine queria registrar cada detalhe. Ajustou o foco, capturou os padrões da pelagem, as presas visíveis durante um bocejo, os olhos profundos. Queria tudo. Foi então que ela cometeu o que seria seu erro fatal.
Para obter uma imagem mais nítida, abriu a janela. Talvez tenha sido um gesto automático. Talvez tenha acreditado que, por estar com um guia experiente e dentro de um veículo, não corria riscos. Mas, naquele momento, sua câmera chamou a atenção da leoa. O animal, que até então repousava tranquilamente, começou a se movimentar. No início, a cena parecia inofensiva. A leoa se esticou, bocejou, mostrando os dentes, como se apenas estivesse trocando de posição. Catherine, imersa em sua câmera, não percebeu o perigo se aproximando. Mas turistas no carro atrás do seu perceberam. Viram a janela aberta. Viram a leoa mudar de postura, ficar alerta. Começaram a buzinar, tentando alertá-la. Mas não havia mais tempo. A leoa se agachou levemente. A pelagem se eriçou. E então, ela saltou com violência, impulsionada por sua musculatura poderosa. O impacto foi devastador. A pata dianteira atingiu a lateral do carro com força. As garras arranharam o metal com um som agudo. O SUV balançou sob seu peso. Poeira e cascalho subiram no ar, enquanto os pneus se moviam levemente. O animal agora estava praticamente sobre o carro. Dentro do veículo, o pânico se instalou. Catherine soltou um grito, tentando recuar. Suas mãos tremiam ao tentar soltar o cinto de segurança. Ela ofegava, em estado de choque. Mas antes que pudesse sequer reagir, já estava cara a cara com a leoa. Durante um segundo que pareceu eterno, seus olhares se cruzaram. Os olhos dourados da predadora tinham brilho selvagem. Ela farejou o ar, captando o cheiro da presa. Em seguida, mergulhou pela janela aberta. As mandíbulas se fecharam com força brutal sobre o ombro e o pescoço de Catherine. A dor foi imediata, insuportável. O rosnado gutural da leoa abafou os gritos. O som molhado da carne sendo rasgada era claro. Sangue jorrou rapidamente, cobrindo o rosto e o peito do animal com filetes escuros e espessos. Pierre, ao volante, agiu por puro instinto. Jogou-se sobre Catherine, socando a cabeça da leoa, tentando afastá-la. Mas era como enfrentar uma parede de concreto. O animal não recuava, não cedia e não tinha pressa. Por um breve momento, a leoa soltou Catherine, mas logo em seguida atacou novamente, dessa vez mirando o rosto. Cravou os dentes na bochecha, rasgando pele, músculos e ossos. O resultado era um cenário de horror. Nos carros próximos, o desespero era total. Pessoas gritavam, algumas tentavam filmar, outras apenas olhavam, em estado de choque. Muitos buzinavam com insistência, tentando espantar a leoa. Finalmente, ela recuou, o focinho manchado de sangue, a cauda balançando devagar. Para ela, o ataque estava completo. Pierre, coberto de sangue, conseguiu fechar a janela. Sentia o coração bater com tanta força que mal conseguia respirar. Estava à beira de um infarto, mas nem percebeu. Tentou estancar os ferimentos de Catherine com as próprias mãos, enquanto ligava para os socorristas. Os guardas do parque chegaram rapidamente, mas alguns ficaram paralisados, sem saber o que fazer. Cada segundo perdido era crucial. Catherine já estava inconsciente. A perda de sangue era intensa. Quando os paramédicos finalmente chegaram, não havia mais nada a fazer. Ela foi declarada morta, ainda no local. Pierre também foi levado ao hospital. Lá, os médicos confirmaram que ele teve um ataque cardíaco durante o incidente. Apesar da dor física e do trauma, ele não havia parado de lutar para tentar salvar a vida de sua passageira. Depois da tragédia, o Lion Park não foi fechado. A leoa não foi sacrificada. As autoridades do parque afirmaram que ela estava no cio, o que aumentava seu comportamento defensivo. Mas testemunhas afirmaram que Pierre também dirigia com a janela aberta, dando mau exemplo, seguido por Catherine. Ele negou categoricamente. Disse que conhecia as regras e jamais teria feito isso. A parte mais assustadora? No dia seguinte ao ataque, outros turistas foram vistos dentro do parque com as janelas abaixadas, como se nada tivesse acontecido.
Algumas pessoas simplesmente se recusam a aprender. E quando se trata da natureza selvagem, a ignorância costuma ser fatal. A morte de Catherine Chappell serviu como um alerta cruel. Por mais controlado que um ambiente pareça, a natureza nunca deixa de ser selvagem. E basta um segundo de descuido para que tudo mude. Número 2. O trágico fim de um herói do surf nas águas havaianas. No dia 23 de junho de 2024, o Havaí perdeu um de seus maiores símbolos do mar. Não apenas um surfista, não apenas um salva-vidas, mas um verdadeiro waterman, alguém que dedicou toda a sua existência ao oceano. Tamayo Perry, de 49 anos, conhecido e respeitado em toda a costa norte de Oahu, teve sua vida interrompida de forma brutal no mesmo ambiente que ele chamava de lar. Para o público em geral, Tamayo podia ser reconhecido por rápidas aparições em filmes como Piratas do Caribe e A Onda dos Sonhos. Mas para quem realmente entendia o mundo do surf, ele jamais foi um ator. Tamayo era, antes de qualquer coisa, um surfista de essência, um salva-vidas comprometido e um dos mais habilidosos cavaleiros de ondas que o Havaí já produziu. Ele não apenas enfrentava o mar, ele o compreendia. Durante décadas, Tamayo construiu sua reputação domando algumas das ondas mais perigosas do planeta. Entre elas, o lendário Banzai Pipeline, situado na costa norte de Oahu. Considerado por muitos como a onda mais mortal do mundo, o pipeline quebra sobre um recife de coral afiado como navalhas. As ondas podem ultrapassar 9 metros de altura, formando tubos perfeitos, belíssimos e absolutamente implacáveis. Qualquer erro naquele local pode resultar em fraturas graves, mutilações ou morte imediata. Ainda assim, Tamayo prosperava ali. Onde muitos hesitavam, ele avançava. Para a comunidade do surf, ele era um ícone. Alguém que enfrentou mares que a maioria só ousa observar da areia. Mais do que competir, ele abriu caminhos para novas gerações, mostrando que respeito, técnica e instinto podem coexistir diante do perigo absoluto. Apesar da fama, Tamayo nunca foi movido por dinheiro ou reconhecimento. Era havaiano de coração. Trabalhou como salva-vidas profissional por anos, salvando dezenas de pessoas, ensinando crianças a surfar e educando turistas sobre os riscos do oceano. Defendia ativamente a preservação ambiental e tratava o mar com profundo respeito. Para ele, o oceano não era um local de lazer. Era uma entidade viva, algo que exigia humildade. Mas mesmo para alguém com tanto conhecimento e experiência, o destino reservava um último confronto. O dia começou exatamente como qualquer típico dia de verão no Havaí. O céu estava limpo, o vento soprava constante e as ondas se organizavam de forma quase perfeita. A costa norte pulsava vida. O som repetitivo das ondas quebrando, o murmúrio distante de pessoas chegando cedo à praia e o barulho rítmico das motos aquáticas patrulhando a região. Tamayo estava em serviço como salva-vidas em Goat Island, também conhecida como Mokuauia, um ponto remoto e desafiador na parte nordeste de Oahu. Diferente das praias turísticas, aquele local era frequentado quase exclusivamente por surfistas experientes, em busca de ondas fortes e menos movimentação. Naquele dia, as condições estavam ideais. Ondas limpas, longas, poderosas, perfeitamente moldadas para tubos prolongados. Tamayo observava atento os poucos surfistas na água, analisando correntes, distância entre séries e comportamento do mar. Nada parecia fora do lugar. Não havia alertas de tempestade, nem relatos recentes de tubarões naquela área. Ainda assim, algo o incomodava. Dias antes de sua morte, Tamayo havia feito uma postagem inquietante nas redes sociais. Disse sentir a presença de tubarões na água, como se pudesse cheirá-los. Um comentário que, após a tragédia, seria lido como um presságio perturbador.
Surfistas experientes frequentemente falam desse tipo de sensação, quando o mar parece diferente, silencioso demais ou pesado demais. Mesmo sentindo isso, Tamayo não recuou. Ao meio-dia, foi liberado para um intervalo de 2 horas. Em vez de ir para casa ou descansar na areia, fez o que sempre fez. Pegou sua prancha, passou a parafina com cuidado, olhou para o horizonte e entrou no mar. O oceano o chamava, e ele respondeu. Durante cerca de 2 horas, Tamayo surfou com a maestria que o tornou uma lenda. Havia 3 outros surfistas e 2 praticantes de bodyboard na água, além de 2 motos aquáticas mantendo distância atrás das ondas. Os pilotos das motos eram moradores locais. Quando perceberam quem estava surfando, reduziram a velocidade, permanecendo mais próximos, apenas para observar. Eles viram Tamayo pegar uma onda, depois outra. Cada manobra era limpa, fluida, quase artística. Tudo parecia absolutamente normal, até que não foi mais. Um dos pilotos notou algo estranho sob a superfície. Primeiro, parecia apenas uma sombra, algo que poderia facilmente ser confundido com um jogo de luz ou correnteza. Mas, em questão de segundos, a situação mudou drasticamente. A água explodiu em violência. O azul profundo do oceano foi substituído por um vermelho chocante. A mancha de sangue se espalhou rapidamente, como tinta derramada em água cristalina. O choque foi imediato. O piloto gritou, mas o outro já havia visto tudo. Ambos ficaram paralisados, incapazes de reagir por um instante. O corpo de Tamayo flutuava imóvel. Sua prancha havia se afastado alguns metros. Por um momento, a cena pareceu estranhamente calma, até que o corpo foi puxado com extrema violência para debaixo da água. O oceano simplesmente o engoliu. Não havia dúvidas sobre o que estava acontecendo. Sem pensar, os 2 pilotos aceleraram as motos aquáticas ao máximo. Os motores rugiram, produzindo vibrações agressivas na água, sons antinaturais que provavelmente assustaram o predador. Pouco depois, o corpo reapareceu. A sombra massiva desapareceu em direção às profundezas, antes que fosse possível identificar espécie ou tamanho com clareza. O que restou foi devastador. Tamayo boiava de costas, o corpo pálido, o sangue ainda escorrendo e se misturando às ondas. Sua perna esquerda havia sido arrancada acima do joelho. O abdômen estava gravemente dilacerado, com músculos e ossos expostos. Era uma cena impossível de esquecer. Um dos pilotos se aproximou, tremendo, e o puxou pelas axilas. O corpo estava completamente sem vida, anormalmente leve, como se o oceano já tivesse levado tudo o que havia dentro dele. Com grande esforço, conseguiram colocá-lo sobre a moto aquática. Um rastro vermelho se formou na água atrás deles, rapidamente engolido pelas ondas. Na praia, o clima era de total choque. Os demais surfistas já haviam saído da água, conscientes de que um predador havia se alimentado ali. Tamayo estava inconsciente. A perda de sangue havia sido colossal. A artéria femoral estava completamente destruída. Se houvesse qualquer chance de sobrevivência, ela terminara ali, ainda no mar. Minutos depois, ele foi declarado morto. A notícia se espalhou rapidamente. O mundo do surf, do salvamento marítimo e dos esportes extremos parou. Embora ataques de tubarão sejam raros, eles costumam ser fatais no Havaí, especialmente envolvendo tubarões-tigre ou grandes brancos. O ano de 2024 já mostrava um aumento incomum nesse tipo de ataque, com registros no Havaí, na Austrália, no Brasil e na Califórnia. A morte de Tamayo Perry não foi apenas mais um número, foi a perda de um ícone. O Havaí entrou em luto. As praias ficaram estranhamente vazias. As bandeiras de risco tremulavam lentamente ao vento. Surfistas escolheram ficar fora da água em sinal de respeito. Seu funeral reuniu atletas, salva-vidas e admiradores de diversas partes do mundo. A despedida foi grandiosa,
à altura de sua história. Tamayo Perry morreu onde viveu a vida inteira, no coração do oceano. Um herói do mar, levado pela mesma força que ele tanto amava e respeitava. Número 3. O monstro do corredor. O ataque fatal a Diane Whipple, em São Francisco. No dia 26 de janeiro de 2001, Diane Whipple, uma atleta de elite, caminhava tranquilamente em direção ao seu apartamento, sem saber que, ao virar o próximo lance de escadas, estaria frente a frente com a morte. Diane era o retrato da determinação e da excelência esportiva. Nascida e criada em Long Island, Nova York, ela sempre se destacou. Desde jovem, demonstrava talento atlético incomum. No ensino médio, tornou-se 2 vezes All-American em lacrosse, chegando a integrar a seleção feminina dos Estados Unidos na Copa do Mundo da modalidade. Mas seu talento não parava por aí. Diane também era uma corredora impressionante. Chegou a poucos segundos de se classificar para a equipe olímpica americana na prova dos 800 metros rasos. Para muitos, essa derrota seria devastadora. Para Diane, foi combustível. Canalizou sua energia para se tornar treinadora e mentora no St. Mary's College of California. Lá, ela inspirava uma nova geração de atletas a superarem seus limites, transformando frustrações em conquistas. Aos 33 anos, vivia uma fase plena. Tinha uma carreira sólida, era querida por alunos e colegas, e vivia um relacionamento estável com sua parceira de longa data, Sharon Smith. Mas havia algo que colocava tudo isso em risco. Um problema com 4 patas, músculos de pedra, mandíbulas como armadilhas de aço e um gosto por sangue. Seu nome era Bane. Diane morava em um prédio de apartamentos na Pacific Avenue, em São Francisco. Um edifício tranquilo, onde o maior incômodo deveria ser um elevador quebrado ou um vizinho barulhento. Mas havia um morador diferente. Um que não ouvia música alta ou roubava encomendas. Ele mantinha uma fera em casa. Bunny era um presa canário, uma raça espanhola criada para caça, guarda e combate. Gigantes, temperamentais e potencialmente mortais. Mas Bane não era o único. Seus donos, Robert Noel e Marjorie Knoller, também tinham outra cadela da mesma raça. Era tão grande e agressiva quanto o companheiro. Os moradores do prédio viviam com medo. Quem tinha cachorro evitava cruzar com Bunny e Era. Muitos carregavam spray de pimenta. Um veterinário chegou a se recusar a atender o animal, enviando uma carta formal a Robert e Marjorie, alertando que manter aquele cão em um ambiente residencial era um risco extremo. Mas o casal ignorava todos os avisos. Para eles, os cães não eram apenas animais de estimação, eram símbolos de status, extensões de seus próprios egos distorcidos. Bunny era especialmente valorizado, imenso, agressivo e dominador. Um verdadeiro tanque de guerra em forma de cachorro. E eles não pretendiam se desfazer dele. Com o tempo, os vizinhos passaram a andar com medo constante. Todo mundo sabia que, se Bane escapasse, alguém sairia gravemente ferido ou morto. Era apenas uma questão de tempo. O primeiro aviso veio 1 mês antes da tragédia. Diane caminhava pelo corredor carregando correspondências, distraída, quando virou uma esquina, e deu de cara com Bane. O cão de 60 quilos estava ali, parado, olhos fixos nela, músculos tensionados, orelhas abaixadas. E então, rosnou. Um som grave, gutural, que fez o chão vibrar e gelou o sangue de Diane. Por um segundo, tudo ficou em silêncio. Apenas ela e a fera. Então Bane avançou. Sua mandíbula se fechou a centímetros do braço de Diane, errando por pouco. Suas garras arranharam o chão com violência, o corredor ecoando com seu rosnado. Diane achou que seria despedaçada ali mesmo. Foi quando Robert puxou a coleira com todas as forças. Mas nem isso parecia suficiente. Bane lutava contra o controle do dono, tentando alcançá-la, mordendo o ar com fúria.
Diane sentiu o coração quase sair pela boca. Cada fibra do corpo gritava por fuga. Ela girou nos calcanhares e correu até seu apartamento, trancando a porta com força. Encostou-se na madeira, ofegante, tremendo dos pés à cabeça. Quando Sharon chegou em casa naquela noite, Diane contou tudo. O olhar do animal, o som do rosnado, a sensação de morte iminente. Sharon viu nos olhos dela. Diane estava abalada de verdade e sentia que ainda não tinha acabado. E não tinha. 5 dias depois, em uma tarde comum, Diane voltou do mercado com 2 sacolas de compras. Entrou no prédio, subiu os primeiros degraus. No mesmo instante, Marjorie Knoller saía do apartamento com Bane e Era, levando-os para o telhado. Só que havia um problema. Robert não estava em casa. Sozinha, com menos de 60 quilos, Marjorie tentou controlar 2 monstros com força dobrada. Ela prendeu as coleiras, abriu a porta, e então Diane virou o corredor. Bane a viu e surtou. Num segundo, já estava em cima dela, arrastando Marjorie como se fosse uma folha ao vento. A coleira mal fazia diferença. Era veio logo atrás. Diane não teve tempo de reagir. O impacto do corpo de Bane a jogou no chão, as sacolas voando. E então, o verdadeiro pesadelo começou. Os dentes de Bane cravaram em seu pescoço com a força de uma armadilha. Sangue jorrou pelas paredes. Gritos tomaram o ar. Diane lutava, chutava, tentava se soltar, mas o cão estava em frenesi. Mordia com violência, rasgando carne, músculos, tudo o que encontrava. Era, menos agressiva, agarrou as pernas de Diane, afundando as presas nas panturrilhas. O corredor virou um campo de guerra. Um vizinho ouviu os gritos. Correu para o telefone. Ligou para a emergência. Os socorristas chegaram em minutos, mas, ao entrarem, congelaram. Diane estava caída, imóvel. O chão era um lago de sangue. O corpo apresentava 77 ferimentos por mordidas. A veia jugular havia sido rompida. Apenas o topo da cabeça e a sola dos pés estavam intactos. Ela foi levada às pressas para o hospital. Mas já era tarde. Diane Whipple havia morrido. A tragédia não terminou com sua morte. Bane foi sacrificado imediatamente. Era 1 ano depois. E então, os investigadores descobriram algo ainda mais perturbador. Os cães pertenciam originalmente a Paul Cornfed Schneider, membro da gangue supremacista branca Aryan Brotherhood, preso em regime fechado em Pelican Bay. Robert e Marjorie, seus advogados, haviam adotado Paul legalmente. Os cães não foram criados como pets. Eles eram parte de um esquema de criação para brigas ilegais de cães, com conexões com cartéis mexicanos. No julgamento, o casal tentou culpar Diane. Alegaram que ela usava perfume forte, fazia uso de esteroides e até que teria atacado Marjorie. Nada disso convenceu o júri. Marjorie Knoller foi condenada a 15 anos à prisão perpétua por homicídio doloso. Robert Noel recebeu pena de 4 anos por homicídio culposo. Sharon Smith, a parceira de Diane, processou os dois e venceu. Ganhou uma indenização de $1,5 milhão, que usou para criar uma bolsa de estudos em nome de Diane. Diane Whipple era uma guerreira, uma treinadora, uma mentora. Alguém que ainda tinha décadas de vida pela frente. Mas diante da fúria de um monstro de 4 patas, nem mesmo os mais fortes têm chance. O ser humano gosta de pensar que domina tudo, mas a verdade é que, quando a natureza decide reagir, ela não pede licença. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!